Senhor é a força de seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai vosso povo, vossa herança, e governai para sempre os vossos servos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Por Ele amado.
Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Aos que eles feriram de morte, hão de chorar, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon no campo de Magego. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho deste 12º domingo do tempo comum narra Jesus perguntando para os discípulos sobre o que o povo diz acerca dele.
E os discípulos dizem que o povo está dizendo que Jesus é João Batista, outros que ele é Elias, outros acham que ele é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Nós hoje, à luz do Evangelho, reconhecemos que Jesus é o Cristo de Deus, pelos lábios de São Pedro, que, representando o colégio dos apóstolos, responde à pergunta de Jesus, a pergunta mais direta. Nosso Senhor disse: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Pedro está revelando a verdadeira identidade de Jesus. Jesus não é um profeta semelhante aos profetas do Antigo Testamento. Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus que assumiu a natureza humana. Ele é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem que veio para nos salvar. Isso nós reconhecemos pelo dom da fé. Sem a fé, nós não somos capazes de reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. A Escritura diz que nós só podemos proclamar que Jesus é o Senhor pelo Espírito. Sem o auxílio do Espírito Santo, isto é, sem o dom da fé, nós não reconhecemos a verdadeira identidade de Jesus. Muitos conhecem Jesus, muitos falam sobre Jesus, muitos escrevem livros sobre Jesus, muitos fazem filmes sobre Jesus. No entanto, sem fé, nós não reconhecemos a verdadeira identidade de Jesus, isto é, não reconhecemos Jesus como o Filho de Deus que foi enviado para nos salvar, não reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Eu chamo a atenção para a proclamação que Pedro fez. Pedro está revelando a verdadeira identidade de Jesus. Na versão de São Mateus, do Evangelho que hoje ouvimos, nós ouvimos o Evangelho de São Lucas. Na versão de São Mateus, Jesus diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Quem revela para Pedro que Jesus é o Cristo de Deus? É o próprio Deus. É o Espírito de Deus que comunica o dom da fé, e comunicando o dom da fé, Pedro, movido pelo Espírito de Deus, que posteriormente foi derramado abundantemente sobre o seu coração, ele reconheceu Jesus como o Cristo de Deus. Mas a meditação que eu quero propor é, olhando para o testemunho de Pedro, nós precisamos aprender com Pedro. Pedro não ouviu a voz do povo. O povo tem uma compreensão errada sobre a identidade de Jesus. Eles estão dizendo que Jesus é João Batista, que é Elias, ou algum dos profetas do Antigo Testamento. O povo tem uma visão errada a respeito da verdadeira identidade de Jesus. Pedro não escutou a voz do povo. Pedro escutou a voz de Deus que está ecoando no seu interior. Pedro ignorou a voz externa, a voz do povo. E Pedro escutou a voz de Deus que fala no seu interior. E hoje nós aprendemos com Pedro que a voz que nós devemos escutar é a voz interior, é a voz de Deus que está ecoando no nosso interior. Voltando à resposta do povo, ou à compreensão que o povo tem a respeito de Jesus, o primeiro profeta citado foi João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. E é interessante observar que a igreja constrói a imagem de São João Batista. Uma das imagens de João Batista
é ele com o dedo apontando para o céu. A imagem de João Batista está indicando para onde nós devemos olhar. Nós devemos olhar para Jesus. João Batista é o precursor de Cristo, que aponta para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, com o dedo apontado, indica quem nós devemos ouvir. Nós devemos ouvir a voz de Cristo. Muitas vozes estão ecoando e querendo exercer sobre nós influência. Muitas vozes estão ecoando e confundem a nossa mente. Nós precisamos aprender com Pedro. Pedro só reconheceu a verdadeira identidade de Jesus porque Pedro escutou a voz interior. É essa voz que nós precisamos ouvir. Sobre todas as vozes, a voz que precisa prevalecer na vida de cada um de nós cristãos é a voz de Deus. Nós só ouvimos a voz dos outros quando na voz dos outros nós encontramos a palavra de Deus. Nós só escutamos os outros e permitimos que a voz do outro, a palavra do outro, exerça sobre nós uma influência quando no outro, nos seus lábios, nós encontramos a palavra. Nós encontramos ecoando na sua voz a voz de Deus. Pedro escuta a voz interior. É essa voz que nós precisamos ouvir. E Deus fala conosco. Às vezes nós criamos uma compreensão errada sobre o modo que Deus fala. Nós ficamos esperando ouvir uma voz como a minha voz, que agora vocês estão ouvindo. Via de regra, Deus não fala assim conosco. Deus fala no silêncio do coração. Quando nós silenciamos, nos recolhemos e verdadeiramente queremos ouvir a voz de Deus, nós percebemos Deus falando, Deus orientando. É verdade. Eu tenho certeza que todos já fizeram essa experiência. Se nós nos recolhemos querendo ouvir a voz de Deus, e mesmo quando estamos atormentados, atribulados, sempre existe uma voz que ecoa no nosso interior, dizendo: não faça isso, não percorra esse caminho, não tome essa decisão, não fale dessa maneira. Existe sempre uma voz ecoando dentro de nós, mas o que nós fazemos, diferente de Pedro, nós ignoramos essa voz interior. Nós vamos rejeitando essa voz de Deus que quer nos orientar. E a voz de Deus está ecoando no nosso interior, não porque Deus quer nos censurar. Deus não é um censor. Deus é um Pai amoroso, que quer orientar os passos dos seus filhos. Deus é um Pai amoroso que quer nos formar. Deus é um Pai amoroso que quer guiar os nossos passos para que nós possamos trilhar o caminho que vai proporcionar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. É escutando a voz interior. Como nós estamos passíveis às influências deste mundo. As pessoas estão ditando aquilo que nós devemos vestir, o que nós devemos comer, o que nós devemos escutar, o que nós devemos assistir. Está ditando aquilo que nós devemos colocar no nosso corpo, o desenho que devemos pintar no nosso corpo. Nós estamos sendo passíveis dessas influências. É o youtuber que está exercendo influência, é o influencer que está exercendo influência sobre nós, é o professor, é o psicólogo. Não estou ignorando a necessidade da ajuda de profissionais, mas nós escutamos os profissionais quando na voz dos profissionais nós encontramos uma palavra que é coerente com a palavra de Deus. E nós vamos aprender no próximo domingo quem é que ecoa com autoridade a palavra de Deus, mas no próximo domingo. Hoje é suficiente que nós meditemos acerca da nossa disposição para ouvir a voz interior, porque nós só conheceremos a verdadeira identidade de Jesus quando nós passarmos a ouvir esta voz interior de Deus que está gritando,
que está ecoando no nosso interior. Quem nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo essa voz de Deus, como Pedro, que fez essa profissão de fé porque ouviu a voz interior. Pedro ignorou aquilo que o povo estava dizendo. Depois, pare de se importar com aquilo que as pessoas estão falando sobre você. Pare de se importar com aquilo que as pessoas pensam sobre você. Mais importante do que aquilo que estão falando, aquilo que as pessoas pensam sobre você, é aquilo que Deus pensa sobre você. A nossa preocupação deve ser esta: o que Deus pensa, o que Deus fala de mim, o que as pessoas estão falando, o que elas pensam sobre nós. Isso é problema delas. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que Deus pensa e com aquilo que Deus fala de nós. Porque enquanto nós ficamos preocupados com as vozes externas, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Enquanto eu fico preocupado em seguir a moda que está sendo ditada, eu vou perdendo a minha verdadeira identidade. O beato Carlo Acutis, que vai ser canonizado no dia 7 de setembro, disse que nós nascemos originais e morremos cópia. Verdade. Nós nascemos originais. Deus nos fez únicos. Mas durante a vida, nós passamos a copiar os outros. A permitir que a moda que o outro está ditando, por mim, seja vivida. Pare de ser cópia. Como diria o Padre Léo, pare de ser anta. Padre Léo. Nós vamos deixando de ser quem nós somos, quem Deus nos fez para ser, para viver segundo as vozes deste mundo. Peçamos a Deus a graça da fé, para que nós não sejamos enganados pelas vozes. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, peçamos ao Senhor nosso Deus que faça chegar a toda a humanidade a água que jorrou do coração de Cristo, dizendo com humildade: Senhor, nós temos confiança em vós. Pela nossa diocese, suas paróquias e fiéis, para que aceitem perder a própria vida, à semelhança de Cristo, que se entregou por nós. Oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Por este mundo de discórdia e violência, para que as armas de guerra e de morte se transformem em instrumento de amizade, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos que tratam dos doentes profundos, para que o façam com dedicação e amor e os ajudem a renascer para a esperança, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos catecúmenos das nossas comunidades paroquiais, para que o modo como vivem os fiéis os ajudem a descobrir a luz de Cristo, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Por todos nós aqui
aqui reunidos no dia do Senhor, para que a nossa sede de Deus seja um dia plenamente saciada. Oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Oremos pelos aniversariantes: Enzo Rafael, Alice Rafaela, Hélio, Ana Paula, Maria Daniela, Miguel, Miriam Scardoelli de Oliveira. Oremos pelos doentes: Ana Lúcia, Carlos, Silvia, Carlos Eduardo, Ana Sardella, Júlio Marques, Marcelo Marques, Maria Silvia e Wanda Maria. Que Deus conceda-lhes saúde corporal e espiritual. Oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Senhor Deus onipotente, que nos ensinastes pela boca de Jesus, que não fazeis acepção de pessoas, levai-nos a crescer na unidade e a respeitar em cada ser humano a vossa imagem. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Fizemos a oração do dizimista. Pai Santo, Contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei ao Senhor. Amém.
os dons que nós vamos repartir. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei, Senhor, nós vos pedimos este sacrifício de louvor e de reconciliação, e fazei que, por ele purificados, vos ofereçamos o afeto de um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho, Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, os anjos e todos os santos proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Luís Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Maria Aparecida Silva Siqueira, Margarida Marques, Juventino Martins. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Judas Tadeu e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Todos os séculos dos séculos.
guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra que serei salvo. Se alguém quiser
tome a sua cruz e siga-me. A minha alma senhoria no Senhor, e ouçam os humildes e se alegrem. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Se alguém quiser seguir, se alguém quiser seguir, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Oremos. Renovados pelo alimento do precioso corpo e sangue do vosso Filho, imploramos vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que celebramos fielmente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesta semana, nos dias 25, 26 e 27 de junho, o trido na comunidade Sagrado Coração em honra do Sagrado Coração de Jesus. Sexta-feira, solenidade do Sagrado Coração, a missa na comunidade às 19h30, com a procissão em honra do Sagrado Coração. E no dia 28, sábado, próximo sábado, acontecerá o show de prêmios na comunidade. Então, vendas da cartela do show de prêmios, a venda está sendo feita antecipadamente com os membros da comunidade. E no dia 9 de julho,
teremos o primeiro retiro de namorados. Então convidamos os namorados a partir de 15 anos a participar conosco do retiro, a inscrição na Secretaria Paroquial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém.